Bom, então bom dia aí novamente, né? Agora que está gravando. Ontem a gente terminou a aula, a gente está na parte do curso que eu estou mostrando para vocês de forma geral as máquinas de fluxo. Aí a gente falou ontem das máquinas operatrizes e motrizes, né? As operatrizes são as que fornecem energia para o fluido e as motrizes são as que retiram ou recebem energia do fluido. Então, as operatrizes são as bombas, de forma geral, bombas e compressores, e as motrizes são as turbinas, né? E aí, a aula de ontem, e aí a gente foi vendo, né, na aula de ontem, diversos dispositivos e diversos o mecanismo de funcionamento, né, de forma bem geral, e aí eu comentei que a gente vai, ao longo do curso, vendo em detalhes esses dispositivos, alguns deles, né, não todos, na verdade. E tem uma parte do curso, né, tem duas aulas depois da V1 que é só de turbinas. Então a gente vai ver as de Pelton, as de Francis, todo o princípio de funcionamento e tudo mais, né? Então aqui a gente está dando uma olhada bem por alto, assim, né, bem superficial. E aí a aula de ontem, vocês viram alguns vídeos aí da turbina, e esse vídeo aqui ele é interessante porque ele mostra todo o contexto da turbina, né, perante o reservatório. Então ele está mostrando aqui um reservatório, e aí ele está conectado, ó, por uma rede de tubulações até uma casa de máquina, né, uma casa de força, lá embaixo. Esse daqui, a gente está falando de turbina de Pelton, né? Tem uma configuração muito parecida com essa no Brasil, em Cubatão. Quem já foi a Santos, ou quem for a Santos, né, e estiver voltando para São Paulo pela rodovia Anchieta, se vocês olharem na serra, né, do lado direito, vai ter um sistema de tubo, assim, mas é gigantesco, e é bem característico, porque parece muito com o que está mostrado aqui nesse vídeo. Tem uma mata fechada, e aí no meio da mata, assim, sobe um. Você vê direitinho, né? Uma linha, assim. E isso chamou minha atenção quando eu fui lá, uma vez eu estava voltando. E aí eu botei na internet e vi que lá tem uma usina em Cubatão que se chama Henry Borden. E é uma usina que é de Pelton, justamente é uma turbina de Pelton que tem nessa usina, e as turbinas de Pelton elas são adequadas para grandes desníveis, que é o que acontece lá, né? No alto da serra, assim, a captação é muito alta, e aí à noite é até impressionante também, né? Que fica aquele monte de tubo iluminado, assim, então é uma coisa bem chamativa, né? Então tem uma turbina de Pelton no Brasil, deve ter vários, né? Acho que a Amanda falou até ontem essa questão das turbinas, da descentralização, né, da geração de energia. Então, pequenas propriedades rurais usam turbinas de Pelton, mas uma usina grande, assim, né, de grande porte, eu conheço essa de Henry Borden, que fica lá em Cubatão, tá? Então, se alguém um dia estiver voltando só pela Anchieta, né, vocês vão ver uma rede de tubo muito grande lá. Bom, aí prosseguindo aqui, né, então tá mostrou um reservatório, aí a água descendo, né, com pressão até não sei se a gente pode chamar de casa de máquina ou casa de força, mas onde está a turbina em si. Então está ali, ó, a turbina, né? Então tem um sistema de válvula que regula a vazão. E aí tem três jatos de água ali, né? Isso aqui é um exemplo característico, né, de uma turbina com três jatos d'água. E aí, à medida que a água atinge a roda ali de Pelton, né? A turbina de Pelton, ela gira. E aí ele faz uma analogia com uma roda d'água, né? Eu acho um pouco furada, porque esse tipo de roda d'água aqui, ela age pela gravidade, né? Então você tem a água caindo aqui dentro de um reservatório, né? E aí a roda desce muito mais pela ação da gravidade. Uma turbina de Pelton, o que acontece é uma conversão aqui de pressão em energia cinética, né? Então o que acontece é que a quantidade de movimento linear, né? A massa vezes a velocidade de água é que, na verdade, está empurrando a turbina
para que ela gire, né? Essa roda d'água aqui, pelo menos nessa configuração, é um pouco diferente o princípio, porque se baseia no peso do fluido que faz a roda girar. Tá? Mas, enfim, é só uma analogia para mostrar que uma roda d'água também é um dispositivo hidráulico, né, de obtenção de torque de eixo. Tá? Então, nesse sentido, a analogia é válida, mas fisicamente, como a conversão é feita, é um pouquinho diferente. E aí, obviamente, né, a turbina tem que ser ligada em alguma coisa, ela não está ali à toa, então aqui ele está mostrando um gerador. Tá? Então aí ela está conectada a um gerador, e daí vai embora para, enfim, deve ter um sistema de controle e tudo mais, né? E aí vai ser distribuído, aí vai ser jogado para a rede. Enfim, tem essa nomenclatura, né? Distribuição, transmissão, eu não sei direito. Aí daí vai ser usado, e aí tem o descarte de água, né, no rio aqui. Certo? Então, basicamente, esse é o contexto da turbina de Pelton, tá? Então, vamos falar resumir, vamos dizer assim, né? Tudo que a gente viu até agora. Então, as principais características desses dispositivos. Então, o que acontece numa turbomáquina, né? Então, a gente vai analisar com detalhe o conceito da conversão de energia, mas, de forma geral, o que a turbomáquina faz é direcionar o escoamento através de lâminas, aletas ou pás solidárias ao rotor. A gente viu lá a turbina de Pelton com aquelas conchas, uma bomba centrífuga com as pás que direcionam o fluido para a periferia, as turbinas a turbina de Francis, né, que também tem umas pás por onde o fluido passa, e nessa passagem ela induz a rotação do rotor, né? Então, a característica de uma turbomáquina é essa, né? São lâminas, aletas ou pás solidárias a um rotor que direcionam o escoamento. E uma característica marcante de uma turbomáquina, né, é que o fluido nunca permanece confinado no interior da máquina. Ele está sempre circulando, diferente de uma máquina volumétrica, que está aqui embaixo, né, descrito, que ele periodicamente, lembra, tem a de engrenagem que forma um espaço confinado, no espaço entre a engrenagem e a carcaça. Uma bomba de deslocamento positivo tem sempre um volume fechado, né, tem sempre um espaço confinado quando as válvulas estão fechadas, né, a válvula de admissão e a de descarga. Então, essa é uma característica são características, né, ou diferenças marcantes das máquinas volumétricas e das turbomáquinas. Se numa máquina volumétrica não tivesse um espaço fechado, a gente não conseguiria fazer o que ela se propõe a fazer, né, que é conduzir o fluido para uma região de alta pressão. Tá? E aí, né, todas as interações de trabalho fluido-rotor, né, ou rotor-fluido, né, dependendo se é uma máquina operatriz ou motriz, né, ela resulta de efeitos dinâmicos do rotor sobre a corrente de fluido. Então, isso daqui é uma parte grande do curso, a gente vai passar vendo justamente como que o fato do rotor girar fornece energia para o fluido numa turbobomba, ou o inverso numa turbina, né? Como que o fluido induz o rotor a girar quando ele passa pelas lâminas em função da característica, né? Se for uma de Francis, uma de Pelton, uma de Kaplan, né? Tá? As turbomáquinas, né, elas apresentam os seguintes componentes básicos, né? Uma boca de entrada, ou de aspiração, ou de sucção, né, que está aqui, ó. Isso daqui seria o flange de sucção, né, de uma bomba, e aqui seria uma boca de entrada, aqui, ó, lá atrás, né, da turbina, e aí ela passa nesse formato em caracol aqui, em torno do rotor. Aí vai ter o rotor, ou impelidor, né, no caso da bomba, a gente chama isso aqui de impelidor, pode chamar de rotor também, tanto faz, né, mas é mais comum numa bomba chamar o rotor de impelidor,
Eu imagino que é pelo fato dele induzir o fluido a escoar para a periferia. Tá? Uma fileira de pás ou lâminas, né, que são sempre solidárias ao rotor. Então aqui está as pás ou as lâminas da turbina, né? A gente não está vendo aqui as pás ou as lâminas da bomba, porque esse impelidor aqui é fechado, né? Mas eu mostrei ontem o impelidor aberto, então as pás de uma bomba tem mais ou menos, né, uma aproximação. Cadê? Vai, não ligo. Ah, tá desligado. Então tem mais ou menos, ó, uma configuração assim, né? Se vocês lembrarem do que a gente viu ontem, né? Então aí pode ter mais pás, né? Uma bomba, né? Tá. Na verdade, ela não começa da periferia, né? Claro que não, porque o fluido, na verdade, esse desenho melhorado, né? Ele, ele tem aqui no flange de sucção a entrada, né? E aí, à medida que o fluido é conduzido para a saída por essas pás aqui, né? A mágica acontece. E essa mágica, né? Essa conversão de torque em energia, a gente vai ver, né? Torque do eixo, né? Que aqui no meio passa um eixo, né? E o fluido ele é então conduzido para a periferia. A gente vai analisar isso com bastante detalhe. Talvez na aula que vem, semana que vem, eu não sei se a gente entra nisso hoje ou aula que vem, mas a gente vai ver com bastante detalhe essa conversão, tá? E aí vai ter um corpo voluta ou coletor em caracol, né? Que a gente tem que a gente pode chamar também de carcaça, né? Que é onde o fluido fica confinado, né? Então tá aqui a carcaça da bomba, aqui ela tá até aberta aqui, né? Nessa região ela tá até aberta, mas aqui estaria a carcaça da bomba, né? Até essa região aqui, ó, que eu marquei de vermelho aqui. Então essa aqui é a carcaça. E a carcaça da turbina está aqui, né? Essa parte aqui que também está cortada aqui, ó. Né? Essa aqui é a carcaça da turbina ali, tá? E a boca de saída, né? O flange de descarga que estaria aqui para baixo, né? Da turbina e para cima aqui na bomba, tá? Ou recalque. Tem muito autor que chama de tudo que está depois da bomba de linha de recalque, tá? Certo? Aqui a gente tem, né, recapitulando aí uma tabelinha de diferenças, né, nas turbomáquinas, ou qual turbomáquina a gente se refere. Então, uma turbina hidráulica ou uma turbobomba, o fluido de trabalho é líquido, né? Então, uma turbina hidráulica pode operar com água, uma turbobomba pode estar bombeando gasolina, né? Bombas são dispositivos usados para bombear fluidos incompressíveis, né? Na medida que a gente trabalha com fluidos compressíveis, aí o que a gente usa são os turbocompressores, né? Então, um ventilador ou um turbocompressor, ele é usado para movimentar ou comprimir gases ou um gás neutro, tá? Uma turbina a vapor, aí, de novo, né? Eu falei disso lá quando a gente estava falando do motor de combustão interna, vale a mesma coisa aqui. Uma turbina a vapor, ela pode ser entendida como uma máquina térmica, né, e não como uma máquina de fluxo. Mas a gente deixa aqui porque ela não deixa de ter um fluido como fluido de trabalho, né? Uma mistura ar-combustível também é um fluido. Então, alguns autores mantêm as turbinas e os motores de combustão interna dentro dessa classificação de máquina de fluxo. Tá? Então, turbina a vapor, vapor d'água, turbina a gás, uma mistura ar-combustível, né, ou gás de combustão. Né, pode ser aqui também muito bem ar-combustível. Né. As volumétricas, né, então as bombas volumétricas, o fluido de trabalho é líquido, e aí a mesma coisa que eu tinha falado aqui, né? Fluidos compressíveis a gente usa bomba, fluidos incompressíveis a gente usa bombas e fluidos compressíveis a gente usa compressores, né? E aí ele bota aqui dentro do compressor volumétrico como fluido de trabalho vapor, né? Porque pode ser, ele está se referindo aqui majoritariamente aos compressores que são usados em refrigeração, né? Freon, amônia, tá? Os gases clássicos de compressão. Então pode ter um compressor de geladeira lá, ele
ele está comprimindo o gás que a gente chama, né, mas na fase vapor, porque em um momento no condensador, né, quando ele passa pelo condensador, ele condensa e vira líquido. Então, o gás que a gente chama, que tem no ar-condicionado ou na geladeira, né, ele fica mudando de fase ali, porque as taxas de transferência de calor são maiores, né, quando ele passa pelo evaporador, dentro do recipiente que você quer refrigerar, né, no caso do ar-condicionado, e depois na hora que ele vai para a condensadora, do lado de fora, né. Então, o trocador de calor pode ser menor, porque a troca de calor está ocorrendo com mudança de fase, né. E aqui, de novo, né, um motor alternativo a pistão, né, seria o exemplo. Aqui a gente tem máquinas operatrizes, né, bombas e compressores, e aqui embaixo uma máquina motriz, que recebe energia do fluido. Aqui é a mesma coisa. Bom, aqui a gente tem uma máquina motriz, operatriz, aqui uma operatriz e duas motrizes, né? Deixa eu botar aqui. Então a turbina seria uma máquina motriz, né, que recebe energia do fluido. Aqui uma operatriz, essa uma operatriz, motriz e motriz, tá? Aqui a gente teria uma máquina, um exemplo, né, de uma máquina operatriz, aqui também, e aqui o exemplo de uma máquina motriz volumétrica, né, que, de novo, né, essa discussão que eu estava fazendo, que o motor alternativo de pistão, né, um motor de combustão interna, ele pode ser visto como uma máquina térmica, ou aqui alguns autores classificam esses dispositivos como uma máquina de fluxo, tá? Beleza? Aí um quadro resumo, né, dos tipos de máquinas motrizes, né? Então as máquinas que recebem energia do fluido. Então a gente tem aqui turbinas hidráulicas. Sim, aqui, ó, esqueci de comentar isso. Esse tá em vermelho e amarelo aqui, né? Esses diferentes dispositivos. Eu coloquei em vermelho os dispositivos que a gente vai trabalhar mais no curso, né? Então, majoritariamente, sei lá, acho que 80%, talvez, eu nunca fiz essa estatística correta, mas a grande parte do curso a gente vai passar vendo as turbobombas, então por isso que está vermelho aqui. E depois, em com menor tempo, né, as turbinas hidráulicas, as bombas volumétricas e os compressores volumétricos, na mesma proporção, mas bem menor do que o tempo que a gente vai passar vendo turbobomba, tá? Então tá aqui, né, as turbinas hidráulicas em amarelo e em branco é o que a gente não vai ver nada, tá? Então a gente não vai ver ventilador, turbocompressor, essas turbinas aqui vocês veem em termodinâmica, né, eventualmente máquinas térmicas lá com o Fábio, ou termodinâmica com o Alexandre, talvez, né? Tá, então aqui motor alternativo de pistão, talvez ele dê isso, eu nem sei, né? Mas o Fábio deve falar de algum, em máquinas térmicas, ele deve falar de alguns, ou falou, né? Não sei se vocês farão, ou estão fazendo, ou fizeram, máquinas térmicas e algum dispositivo desse. E aí, entrando nas máquinas motrizes, né? Um quadro resumo desses tipos de máquinas motrizes. Então, eu estou mostrando aqui que as turbinas hidráulicas, né? Assim como eu já tinha mostrado aqui atrás, é a máquina motriz que a gente vai falar um pouco. Não vai entrar tanto em detalhe quanto a gente vai entrar em bomba. E todas essas outras máquinas motrizes aqui a gente não vai ver. Então, as turbinas a vapor e a gás a gente não vai ver, as turbinas eólicas a gente não vai ver, e nem as alternativas. Então, as características de cada uma delas, né? Então, a gente tem um quadro aqui com a máquina motriz, a característica e alguns exemplos, né? Então, uma turbina hidráulica transforma a energia hidráulica em trabalho mecânico, então a energia contínua de um fluido, né? A energia potencial, no caso das turbinas hidráulicas, se obtém por um desnível natural ou represamento. Então, existem algumas pequenas centrais hidrelétricas, né? Que é o que a Amanda, se eu não me engano, falou ontem. Foi você, né, Amanda? Que tinha falado das turbinas de Pelton, que são usadas em propriedades rurais, né? Para descentralizar e, às vezes, otimizar a questão da transmissão, né? De energia. Então, eventualmente, numa fazenda, sim, então, foi você mesmo, né? Então, eventualmente, numa fazenda, numa propriedade rural ou numa casa, existe algum desnível natural que pode ser usado para você instalar uma turbina ali e gerar energia, tá?
Ou então represamento, né? O caso das grandes hidrelétricas, ou se você quiser em casa fazer um represamento também, nada proíbe, né? Mas as grandes centrais hidrelétricas normalmente represam e criam até um grande impacto ambiental, né? Que representa, né? Mas tem que fazer um represamento para ganhar mais energia potencial, né? E utilizado de forma geral, né, as turbinas hidráulicas, claro que não é 100%, eu não sei dar exemplo do que não é, mas de forma geral são utilizados para gerar energia elétrica. Tá? Aí algumas que a gente viu, né, de forma bem superficial, né, turbina de Francis, Pelton, Kaplan, tá? E aí a gente tem as rodas hidráulicas ou rodas d'água também, né, que são os percursores das turbinas hidráulicas, né, as primeiras ideias de utilizar a energia da água veio até de uma ideia intuitiva, né? Você olha ali a água escoando e você pensa em alguma coisa que pode ser instalada ali para ficar girando em função do escoamento da água, né? E aí uma turbina a vapor ou a gás, né? Então transforma a energia recebida pelo fluido de trabalho em trabalho mecânico. E normalmente a energia, aqui a gente poderia botar a energia da combustão, né? Ou energia térmica, talvez ficaria melhor aqui, né? Porque uma turbina hidráulica seria energia hidráulica, né, e uma turbina a vapor e a gás, que é uma máquina que pode ser classificada, né, de forma mais clássica como uma turbina com uma máquina térmica, né, transforma energia térmica, né, por causa justamente do calor que tem que ser fornecido ali para gerar vapor, né, ou uma câmara de combustão, né, pelo fluido de trabalho em trabalho mecânico. Tá? Então, utilizado também para gerar energia elétrica ou empuxo em aviões, né, o que eu pelo menos conheço de mais clássico desses dispositivos, né? Então, é geração de energia elétrica ou empuxo em aviões, tá? Então, aí não tem um nome, né, específico, no avião tem as turbinas dos aviões, né, e a turbina para geração de energia elétrica, né, são exemplos. E aí as turbinas eólicas, que a gente não entra, né, não fala muita coisa, acho que nem no curso em si, né, as turbinas a vapor e a gás, pelo menos, a gente pode ter uma parte do curso que se fala disso, mas a turbina eólica não, né? Então, transforma a energia cinética dos ventos em trabalho mecânico e é usado também normalmente para gerar energia elétrica. Né? Então, alguns tipos eu não conheço, sinceramente eu não conheço esses tipos de turbina, da Reuse, Savon News, não sei direito o princípio de funcionamento dela, mas imagino que sejam essas que a gente vê aí mais tradicionais. Né? E as alternativas é aquela discussão que a gente já está fazendo há um tempo, né? Na verdade, é um motor de combustão interna, né? Tá? Seria um exemplo típico em um motor de combustão interna. E se a gente fizer a mesma coisa para máquinas operatrizes, né, as que fornecem energia para o fluido, e o mesmo código de cor, né? Então aqui em vermelho as bombas hidráulicas ou turbobombas, né, são os dispositivos que a gente vai passar grande parte do curso falando ou trabalhando, né? A característica é que transporta líquido por tubulação, vencendo as perdas de carga. E lógico, né, os desníveis. Né? Então, a perda de carga está se referindo aqui ao atrito ou curvas e válvulas, né, os acidentes na tubulação, mas também os desníveis que eventualmente existem, né, no sistema. Então, utilizado em sistema de transporte de fluido em geral. E aí a classificação, né, a gente tem as turbobombas axial, mista e radial, então isso foi uma coisa até que quando eu defini turbina uma máquina hidráulica, né? Uma das frases que estava lá é que a variação da direção do escoamento é o principal fator de classificação desses dispositivos. Então, uma turbobomba radial, desculpa, ou a turbina também, o fluido entra numa direção e sai a 90 graus. Numa turbobomba ou uma turbina axial, o fluido entra numa direção e sai na mesma direção, e uma de fluxo misto, nenhum nem outro, tá? Ele sai com um certo ângulo. Então a gente vai ver as características em termos de ganho de pressão e vazão, quando cada uma dessas
estratégias aqui é usada, tá? E elas podem ser de deslocamento positivo. Podem ser alternativas ou rotativas, a gente viu, né? Tá? Aí os ventiladores, a gente não vai falar nada, né, dos ventiladores, então transportam gás incompressível a baixas pressões por tubulações, vencendo as perdas de carga. Na verdade, a única pressão que o ventilador tem que fornecer para o líquido, né, desculpa, para o gás, é aquele necessário para vencer as perdas de carga. Ele não precisa fornecer nada além disso, porque o resto, tudo que se deseja do ventilador é que ele movimente o fluido. Você não quer comprimi-lo, né? É diferente de um compressor que está aqui embaixo, você quer comprimir o fluido. Então, toda a pressão que um ventilador fornece para o fluido é simplesmente aquele necessário para ele vencer as perdas de carga, tá? Então, utilizado em sistema de exaustão, então a gente pode ter, ou tem de forma geral, né, os turboventiladores radial, misto e axial. Radial a gente viu na aula passada bem rápido, né? Aquele que eu falei que é usado normalmente em ar-condicionado, né? Então o ar entra por aqui, ou instalações industriais, né? Vocês veem muito um caracol assim, ó. Né? Um caracol mais ou menos assim. E aqui no meio tem um rotor e ele empurra o ar por ali. Isso é um ventilador radial. E aí o axial é o ventilador que você tem em casa aí, né? Que tem no quarto de todo mundo, né? Tá? É o mais tradicional. O fluido entra numa direção e sai na mesma direção, tá? O radial ele entra aqui, ó, axialmente e sai radialmente, né? Então ele varia 90 graus a direção do escoamento, tá? E os compressores, a gente vai ver um pouco, né? Ele trabalha com gases compressíveis, altas pressões e temperaturas. Então o compressor quer, de fato, aumentar a pressão do gás, né? Como ele não resiste, as moléculas do gás estão normalmente espalhadas, né? E tem baixas forças de aderência entre elas, então é muito fácil comprimir o gás, né? Então eleva a pressão de um gás de 1 atmosfera, que é a pressão atmosférica, né, até milhares de atmosferas. E tem muitas aplicações industriais, é até difícil dizer em que sistema que é usado, né? Sei lá, desde oficina, passando por posto de combustível, fábrica, é muita coisa, muita aplicação, né? Hobby, né? Tem muitas aplicações os compressores, né? E eles podem ser do tipo turbocompressor, e de novo, né? Pode ser radial, misto ou axial, então repara que todo turbodispositivo pode ter essa classificação, radial, misto ou axial, né? Em função de como o fluido entra e sai do dispositivo. E existem também os compressores de deslocamento positivo, alternativo e rotativo, tá? Que a gente viu também de forma simplificada, né? De forma superficial, alguns desses dispositivos anteriormente, tá? Na aula de ontem, né? Especificamente terminou, começamos a aula de hoje falando também de alguns desses dispositivos. Algumas comparações, né, entre máquinas dinâmicas e volumétricas. O que a gente tem aqui é que as máquinas dinâmicas elas trabalham com alta rotação e as máquinas de deslocamento positivo, baixas e médias rotações. Se a gente voltar aqui e pegar o exemplo de uma máquina dinâmica, é fácil ver isso, né? Um dispositivo desse não tem muita restrição de velocidade de rotação, né? A menos de um atrito aqui, claro que você não pode aumentar indefinidamente também, porque você ia gerar um atrito enorme aqui no rolamento, por exemplo. Mas, enfim, como os rolamentos também, de qualquer forma, hoje em dia estão muito bem desenvolvidos, talvez eles aguentassem bem altas rotações, né? Então, tipicamente, o que restringe a velocidade de rotação de uma bomba, por exemplo, é um motor elétrico, né? Uma turbobomba, desculpa, né? Então, as turbobombas, normalmente, elas são todas especificadas para trabalhar na velocidade de rotação e torque de motores elétricos disponíveis industrialmente, né? Que são fáceis de serem obtidos, que você vai lá, compra e instala aqui, né? E acopla aqui no eixo e está resolvido. Então, não tem muita restrição em termos de velocidade de rotação, né? Se a gente pegar o princípio de funcionamento de uma máquina, deixa eu sair do modo apresentação aqui, que talvez a gente ande mais rápido aqui. Se a gente pegar uma máquina de deslocamento positivo qualquer aqui, ó, por exemplo, aqui o compressor, né? A gente vê que se a gente começar a aumentar muito a rotação desse dispositivo,
a gente pode começar a ter uma fadiga mecânica grande aqui, né? Quer dizer, é um dispositivo rotativo que está acoplado num sistema biela-manivela, isso pode eventualmente começar a vibrar e ter muito mais problema do que uma máquina rotativa, uma turbo, do que até as máquinas de deslocamento positivo rotativas não permitem grandes rotações, né? Você pode falar, mas é o fato de rodar ou não, né? Na verdade, por exemplo, olha essa máquina de deslocamento positivo rotativo aqui, que era uma bomba de cavidade progressiva. Se vocês lembrarem, ela tem um eixo excêntrico aqui, né? Se isso começar a girar muito rápido, esse eixo excêntrico aqui causa, claro, né, desbalanceamento enorme aqui e a coisa começa a vibrar muito forte. Se a gente pensar numa bomba de parafuso, né, como essa daqui, também eventualmente podem começar a acontecer problemas de desgaste, né, se isso daqui começar a girar muito rápido também. Então, as máquinas de deslocamento positivo, normalmente elas têm restrições em termos de velocidade de rotação, né? Então, por isso que aqui, quando a gente estava falando aqui nesse quadro de resumo aqui, ó, que as máquinas dinâmicas, elas normalmente, né, trabalham a altas rotações e a de deslocamento positivo baixas e médias rotações, é por causa dessa característica construtiva, né, que cada uma delas tem. Tá? Uma máquina dinâmica, né, tem em termos de peso, quer dizer, tem uma potência específica elevada, ou seja, elas têm uma alta potência com relação ao peso que a massa que elas têm, né, o peso que elas têm. E uma máquina de deslocamento positivo, pelo princípio de funcionamento e pela até mesmo as pressões, eventualmente, às quais ela está exposta, ela normalmente é mais pesada. Então, ela tem uma potência específica, média ou baixa. Tá? Então, a potência dela, quer dizer, o peso dela é relativamente alto para a potência que ela desenvolve. Então, normalmente um compressor, né, um turbocompressor, ele seria mais leve do que um compressor alternativo, porque o compressor alternativo é cheio de dispositivo, eles têm que ter resistência para ficar aguentando, né, o sobe e desce, por exemplo, né? Então, normalmente uma máquina de deslocamento positivo pesa mais, isso aí vai ser uma consequência em alguma parte aqui da frente, né? Mas em termos de peso e de potência específica, a potência específica de uma máquina dinâmica é maior, tá? As máquinas dinâmicas não têm dispositivo com movimento rotativo, alternativo, né? Então as máquinas de deslocamento têm, eventualmente, movimento alternativo. As máquinas dinâmicas, elas têm pressão de trabalho média e baixa, e as máquinas de deslocamento positivo têm pressão de trabalho alta e muito alta. Isso daqui é uma questão que a gente vai ver também, muito do princípio de funcionamento, né, de uma máquina de deslocamento positivo e de uma máquina dinâmica. Então a gente vai ver que existe uma limitação de aumento de pressão numa máquina dinâmica. A gente vai ver por quê. E por outro lado, uma máquina de deslocamento positivo não tem nenhuma limitação em termos de aumento de pressão. O aumento de pressão que uma máquina de deslocamento positivo pode prover é infinita. Ela só depende da resistência do material ali, da tubulação, da própria dispositivo, da própria máquina, do equipamento. Porque pelo princípio de funcionamento dela, ela pode indefinidamente aumentar a pressão do escoamento, tá? As máquinas dinâmicas não são muito boas para viscosidades elevadas, enquanto as máquinas de deslocamento positivo, elas operam muito bem com fluidos de viscosidade elevada. Tá? Então, as máquinas de deslocamento positivo são normalmente adequadas e indicadas quando a gente quer bombear fluidos com grandes viscosidades. A gente vai ver isso também, por que uma máquina dinâmica ela não é muito eficiente com viscosidades altas. Basicamente, a gente começa a ter muita perda de carga quando o fluido passa pelos espaços apertados, né? Se vocês olharem aqui, só dando uma palhinha, né? Se vocês olharem aqui uma turbobomba, ela entra aqui num bocal e logo ela passa por uma rede de canais aqui, né, no impelidor, que é estreito. E depois, quando ela sai, ela ainda passa num outro
na voluta aqui, né, na carcaça, que também é estreita. Então, se a viscosidade começar a aumentar muito, as perdas por atrito aqui, né, as perdas de carga, começam a ficar muito elevadas. E aí uma turbobomba perde assim, drasticamente a eficiência à medida que você vai tentando bombear óleo, coisas com a viscosidade muito elevada. E aí por isso que se vocês olharem na bomba do carro de vocês, né, a bomba de óleo, bomba de direção hidráulica, todas essas bombas são de deslocamento positivo. Enquanto a bomba d'água, de forma geral, é uma turbobomba. Tá? Isso daí quer dizer, é uma coisa que vocês até podem observar no carro. Né? Tá? Certo? Enquanto que as máquinas de deslocamento positivo elas são bem adequadas para trabalhar pelo princípio de funcionamento dela, né? A viscosidade causa pouca influência no funcionamento de uma máquina de deslocamento positivo e até é bom, a gente vai até ver que uma máquina de deslocamento positivo se torna mais eficiente à medida que a viscosidade aumenta. Tá? A gente vai ver por quê daqui em alguns instantes. Na máquina dinâmica, a vazão é contínua, né? Então a gente observa, até mesmo pela definição, né? Voltando aqui de novo alguns slides, não existe espaços fechados aqui, né? Numa turbobomba, por exemplo, ou numa turbina. Então o fluido entra e sai de forma contínua, né? Ele vai entrando, saindo e vai embora. Uma máquina de deslocamento positivo, na maior parte dos casos, a vazão é intermitente, especificamente nas alternativas, né? Então você tem lá o pistão sobe, ele empurra uma certa quantidade de fluido. Aí ele desce, ele não está... Na hora que o pistão, por exemplo, seria uma configuração dessa aqui, né? Vamos falar da configuração que a gente viu lá, né? Desenhar aqui, ó. Então a gente tinha uma tubulação aqui, né? E aqui tinha um pistão subindo e descendo. Aqui tinha uma válvula e aqui tinha uma válvula. Quando o pistão subia, ele aspirava fluido aqui para dentro da câmara e essa válvula aqui estava fechada, né? Pela depressão que é causada aqui. O mecanismo de acionamento dessas válvulas naturalmente fazia esse trabalho de abertura e fechamento à medida que o pistão sobe e desce. Então, à medida que o pistão subia, você não está bombeando nenhum fluido, né? Você só bombeia fluido quando ele chega lá em cima, e aí quando ele começa a descer, a válvula de admissão fecha e de descarga abre. E aí sim você bombeia fluido para o processo. Então, uma bomba de deslocamento positivo, na maior parte das vezes, a vazão ela é intermitente, por causa da intermitência do funcionamento do dispositivo. Tá? A energia cinética aqui numa máquina dinâmica, ela surge do processo de transformação de energia. Então a gente até consegue observar aqui, né, à medida que o impelidor gira, a gente vai, de novo, né, estou adiantando muitas coisas aqui, mas a gente vai ver isso com bastante detalhe. Né? À medida que o impelidor gira, ele está conduzindo o fluido para a periferia, aumentando a velocidade do fluido. Né? E isso faz com que o fluido aumente a velocidade. E aí, aumentando a velocidade de uma massa de fluido, você aumenta a energia cinética do fluido. E essa energia cinética vai ser convertida em pressão, isso a gente vai ver em detalhes, né? Aqui ao longo da carcaça. Então, aqui, né, quando a gente fala que uma máquina dinâmica, em uma máquina dinâmica, né, a energia cinética surge do processo de transformação de energia, é o princípio de funcionamento do impelidor, né, que a gente vai estudar de novo, né, a gente vai estudar isso com bastante detalhe. Tá? Mas à medida que ele gira, a gente acelera o fluido aqui para a periferia e isso aumenta a energia cinética do fluido. Numa máquina de deslocamento positivo, a gente até no próprio conceito, né, de máquina de deslocamento positivo, a gente viu que a pressão, né, ou a força que o dispositivo exerce é transmitido direto para o fluido. Né? Então não tem nenhum papel, ou pouco papel, né, da energia cinética no processo de transformação de energia. Basicamente o pistão, ao mover, né, então aqui a gente tem um fluido sendo bombeado. Então, quando a gente empurra o pistão aqui para a direita, por exemplo, a força é transmitida direto para o fluido. Aqui não, aqui existe numa máquina dinâmica que eu estou falando, né? Não, aqui existe um processo de transformação de energia, que a gente vai estudar com detalhe. Tá? Então, a energia, o rotor aqui da bomba
aumenta a energia cinética do fluido, e esse aumento de energia cinética é convertido em pressão na carcaça. Tá? E numa bomba de deslocamento positivo, a coisa é mais direta, né? Você empurra o êmbolo empurra o fluido. Uma máquina dinâmica, na maioria dos casos, o projeto hidrodinâmico e as características construtivas são mais complexas, né? Então, esse tipo de... deixa eu voltar aqui no slide que eu quero falar aqui, ó. Esse tipo de construção aqui, ó. O que ele está falando é que esse tipo de construção aqui demanda um estudo mais detalhado do que o que você precisa para dimensionar uma bomba de deslocamento positivo. Uma bomba de deslocamento positivo, basicamente, você tem uma certa área, né? Você tem uma certa área que você aplica uma certa força, então você sabe a pressão que você desenvolve ali no escoamento, tá? Aqui não. Para a gente saber quanto de energia, ou quanto de força, ou quanto de pressão que o fluido está recebendo, a gente tem que fazer uma conta um pouquinho mais mais elaborada, né? Para saber quanto de energia que o fluido está ganhando quando ele passa aqui por esses espaços fechados aqui, né? Tá? Beleza? Então é um projeto. A gente vai ver isso com detalhes aqui no curso. É a parte que a gente vai ver com mais, que a gente vai ficar mais tempo, tá? Certo? Então é um projeto hidrodinâmico, né? Mais elaborado. É isso que ele está falando aqui, ó. Nessa última linha aqui da tabela. Então, o projeto hidrodinâmico e características construtivas são mais complexas que as máquinas volumétricas. E aqui é o inverso, né? O projeto hidrodinâmico e as características construtivas são mais simples que as máquinas dinâmicas. Tá? Então, de forma geral, uma máquina de deslocamento positivo é uma questão até de intuição, né? Você olha e a gente vai até ver na próxima parte do curso agora que a gente vai entrar, que é especificamente falando, introduzindo as bombas, né? Os diversos tipos de bomba, aí a gente vai ver as bombas com um pouco mais de detalhe. Então, as bombas de deslocamento positivo, muita coisa é intuição e criatividade, tá? Para desenvolver esses dispositivos. Enquanto as máquinas dinâmicas, a questão é um pouco mais complicada, tá? Beleza? Então, é só um quadrinho resumindo, né? Resumido de algumas características de cada uma delas. Tá? E aí a gente tem aqui, ó, isso daqui é uma coisa que talvez seja a primeira vez que eu vou falar aqui para vocês, mas que eu repito muito isso, que é para enfatizar, né? Eu acho que a redundância sempre é importante quando a gente quer dizer alguma coisa importante. Então é o seguinte, esses gráficos aqui, o que eles mostram são o limite, né, de aplicação de cada dispositivo. Então a gente tem aqui o head em metro, isso é uma grandeza que eu ainda não introduzi, mas só para não ficar jogado isso daqui, ó, pensa que a relação desse head com a pressão que o fluido recebe é dado pela famosa expressão hidrostática do ρgH, né? A gente vai ver essa relação em termos de energia e vai ficar mais óbvio isso, tá? Mas se a gente quiser converter, ou se a gente quiser, por exemplo, se você tem um fluido com uma certa pressão, e se você quiser saber a qual altura essa pressão consegue elevar o fluido puramente na vertical, a gente simplesmente pega a pressão e divide pela massa específica vezes a aceleração local da gravidade. Tá? Então isso, fazendo essa continha aqui, né, a gente consegue saber quanto que um dispositivo, então se um certo dispositivo aumenta a pressão de tantos pascal do fluido. Então, se a gente pegar e dividir a pressão pelo peso específico, né, pela massa específica vezes o G, a gente sabe qual a capacidade desse dispositivo elevar o fluido, ou qual a altura que esse dispositivo consegue elevar o fluido, quantos metros. Tá? Isso é muito conveniente, principalmente em bomba, porque, por exemplo, digamos que você quer dimensionar a bomba na sua casa para levar água da cisterna, que está, sei lá, no nível do solo, né, até a laje da sua casa.
Então, e as bombas, a gente vai ver, né, o catálogo das bombas, ele é feito em função do head em metro. Porque aí você sabe qual altura que aquela bomba consegue elevar o fluido. E aí, por exemplo, se a sua casa tem 5 metros, e aí você vai lá num catálogo e vê uma bomba que tem um head de 1 metro, essa bomba aqui já não serve, definitivamente. Então fica muito fácil você dimensionar bomba quando a gente trabalha com energia em metro. Tá? E a gente vai ver também, de novo, né? A gente vai ver em detalhes isso, eu só estou adiantando aqui por causa desses gráficos aqui que apareceram, né? Que eu acho importante mostrar nessa altura. Que são os limites de operação dos dispositivos. Então imagine isso daqui, se você quiser, né, pode pensar nisso daqui como pressão também, é equivalente, tá? Certo? Então, ó, uma bomba alternativa, ela consegue fornecer um grande head ou uma grande pressão, né? É aquilo que a gente falou, aquilo que eu falei anteriormente. O princípio de funcionamento de uma bomba alternativa ou nesse princípio, não existe limite, na verdade, de pressão que ela pode fornecer para o fluido. O limite aqui, na verdade, é esse tipo de bomba, e a grande verdade é essa, né? Esse tipo de bomba, ele funciona muito mais no princípio de que quando o processo começa a exercer uma contrapressão, é que ela começa a pressurizar o escoamento. Entenderam? Então, por exemplo, digamos que eu estou comprimindo, que eu tenho um compressor aqui a gente tem a admissão e aqui está a descarga, né? E aí eu estou desenhando as válvulas aqui de admissão e de descarga e a gente tem um reservatório aqui. Tá? Então, um reservatório de ar, que é o que a gente tem aí nos compressores de posto de combustível e tudo mais, né? Quando o reservatório está vazio, o compressor, o trabalho que ele exerce é quase nenhum, porque ele simplesmente está conduzindo o ar ali para dentro. No momento que o ar preencheu aqui todo, ou no momento que o ar começa, claro que ele está cheio de ar sempre, né? Mas no momento que a pressão aqui começa a aumentar, quando você começa a introduzir uma quantidade de ar muito maior do que o reservatório originalmente aguentaria na pressão atmosférica, aí que a pressão que esse dispositivo começa a aumentar, né? Aí que a pressão de um dispositivo de deslocamento positivo começa a aumentar. Enquanto não tem contrapressão, ele simplesmente está empurrando o fluido ali. Ou uma bomba, você pode pensar numa bomba de deslocamento positivo também, né? Se você tem uma bomba de deslocamento positivo jogando líquido para a atmosfera, o trabalho dele é só empurrar ali o fluido para frente. Ele não está fornecendo pressão, entendeu? Ele só está conduzindo. É a mesma coisa que se você pegasse um balde e levasse água de uma parte para outra, né? Agora, no momento que, por exemplo, se você tem uma bomba, né? No momento que você começa a ter desníveis, então vamos tirar o compressor aqui e vamos imaginar que isso aqui é uma bomba. No momento que você está bombeando água aqui, sei lá, para a atmosfera, a pressão que ela está exercendo aqui é um pouquinho acima da atmosfera, né? E ele só está conduzindo o fluido ali para cair para a atmosfera. Na medida que você eleva o fluido, por exemplo, né? Então essa contrapressão aqui que o fluido exerce, a máquina de deslocamento positivo vai exercendo indefinidamente, certo? Ela vai fornecendo a força ali que for necessária até alguma coisa quebrar ali, certo? Ela vai embora, ela vai funcionando, vai funcionando, vai funcionando e vai funcionando até alguma coisa quebrar. Ela não para nunca, né? Uma bomba de deslocamento positivo não para nunca enquanto alguma coisa não quebra, tá? Então esse limite superior aqui, ele é muito relativo, né? Depende de muitos fatores. Tanto é que uma bomba de deslocamento positivo, normalmente ela tem que ter uma válvula de alívio. Porque, exatamente, Pedro, a gente falou juntinho. Porque se você fechar uma válvula, exatamente, se você fechar uma válvula na saída de um dispositivo de deslocamento positivo, né? Se você fechar uma válvula na saída de uma bomba de deslocamento positivo, na saída de um compressor, você pode ter um acidente catastrófico, né?
Então, uma máquina de deslocamento positivo normalmente tem que ter uma válvula de alívio. E esse limite de pressão aqui, ele é meio, vamos dizer assim, controverso, né? Depende muito, se você fizer uma bomba, um compressor parrudo, ela vai aguentar uma pressão muito grande. Da mesma forma que se você tiver uma bomba frágil, não vai aguentar tanto, tá? Mas, de forma geral, é isso que eu quero chamar a atenção, né? Esses limites aqui, tem que tomar cuidado, porque isso é só uma característica, né? Esses números que estão colocados aqui, ó, é só para mostrar que bombas alternativas funcionam melhor para baixas vazões e altas pressões, enquanto bombas de deslocamento positivo, né, bombas volumétricas, trabalham melhor para altas pressões e baixas vazões, enquanto as bombas dinâmicas, né, ou turbobombas, ou turbocompressores, ou os turbodispositivos, funcionam melhor para altas vazões e baixas pressões. Tá? E aí a gente tem toda a gama aqui atendida. Né? Uma bomba rotativa estaria uma bomba de deslocamento positivo estaria aqui, né? Uma bomba alternativa de deslocamento positivo estaria aqui, ó. A bomba centrífuga, né? A bomba radial, centrífuga pura ou radial, ela estaria aqui médias pressões e médias vazões. À medida que a gente quer aumentar a vazão, a gente vai para a bomba de fluxo misto e finalmente as bombas axiais. Aqui a gente tem um ventilador, né? Na verdade, tá? Então, o ventilador a gente não aumenta muito a pressão e tem uma vazão muito grande, né? Tá? Então, a gente vem aqui para o lado dos ventiladores e cuidado com esses limites aqui, né? Na verdade, isso daqui é muito mais ilustrativo, tá? Beleza? Então, aqui é só para vocês terem mais ou menos uma ideia, né, da faixa de aplicação de cada dispositivo. E por que as bombas axiais, né, as turbobombas, né, as bombas dinâmicas têm esse limite? Porque a gente vai ver que existe um limite de conversão de energia cinética em pressão em função da geometria do impelidor. Tá? Então aqui existe um limite, que não pode nunca ser ultrapassado. Se você quiser aumentar, ou você coloca mais impelidores um atrás do outro, que a gente vai ver, né, os impelidores em série. Então você ganha uma certa pressão quando o fluido passa por esse impelidor e depois ganha outra pressão quando passa pelo outro. Tá? Ou então muda aqui a característica do impelidor, tá? Então existe um limite. A gente vai ver, né, vai estudar em detalhes aqui esses dispositivos, né, e a gente vai ver que tem um limite. Então as bombas centrífugas elas não precisam de válvula de alívio, porque por mais que você feche, né, se você fechar a descarga, ela continua funcionando, ela não aumenta a pressão, ela chega na pressão máxima dela, que muitas vezes não é capaz de fazer nenhum estrago, mas a bomba queima, né, o que a gente chama de queima, porque ela não vai ser refrigerada, ela acaba estragando, quer dizer, não causa um acidente, como causa numa bomba de deslocamento positivo, mas você acaba estragando a bomba, tá? Aqui a gente tem a mesma coisa para as turbinas, ó. Então uma turbina de Pelton, isso que eu estava falando, né, a turbina de Henry Borden, que tem um desnível enorme. Então, turbina de Pelton para altos desníveis, e aí a gente tem umas linhas aqui de potências que esses dispositivos podem gerar, umas potências, vamos dizer assim, características também, né? Então, de novo, né, toma cuidado com esses limites. Então, à medida que a gente vai vendo aqui para baixos heads, né? Aqui seria um desnível, se você quiser, né? Esse head em metro aqui seria energia disponível, por exemplo, pelo desnível do reservatório. Então a gente começa a vir para turbinas de Francis, turbinas de Deriais, que a gente não viu, eu nem sei como é que é esse tipo de turbina, esse daqui a gente também não viu. O que a gente viu foi a de Pelton, a de Kaplan, a de Francis a gente viu. E a de Francis, né? Então, das turbinas que a gente... Desculpa, galera. Então, das turbinas que a gente viu, a gente tem a de Pelton, que é para altos heads e vazões médias aqui, né? Nessa escala que ele fez. Aqui é uma escala logarítmica, né? Parece aqui não. E aqui parece que é uma escala logarítmica aqui, e aqui não. Né? A abscissa aqui, ó. Então, uma turbina de Francis, né? Vazões até mais elevadas que as de Kaplan, mais heads intermediários, e a de Kaplan quando a gente tem
que é aquela de hélice, lembra, né? A de Pelton são as conchas, né? A turbina de Pelton são aquelas conchinhas, né? Que a água entra, tem um jato d'água que converte o fluido, né, a 180 graus, praticamente. As de França são aquelas que são as de Itaipu, né? Tem uma cara mais ou menos assim. E as de Kaplan são as de hélice, né? Então a ideia da turbina de Kaplan, o cara, o inventor, eu não lembro direito quem foi. O Kaplan foi o cara que projetou. Eu sou um péssimo desenhista, né? Então tá aqui uma turbina de Kaplan. Foi o cara que projetou o fato dela poder girar aqui, né? Certo? Dela poder a hélice ser ajustável. Mas a turbina de hélice ela já existia como um propulsor invertido, né? Não é o passo, né, cara? É o passo, eu entendo o passo como. Eu acho que é o ângulo, né? Eu acho que é mais o ângulo da hélice, né? Será que a gente pode chamar isso de passo? Eu entendo o passo como o passo do parafuso, né? Enfim, não sei. Ah, eu passo? Beleza. Então tá. Então é alterar o passo da turbina. Tá? Na hora que você gira, né? Na hora que você tem o fato de você poder ajustar o ângulo, então, segundo o Pedro, a gente está ajustando o passo da hélice. E foi o Kaplan que desenvolveu essa ideia, né? Porque uma turbina de hélice é aquela, então, que o passo é fixo, né? Você não consegue ajustar. E a turbina de Kaplan é aquela que você consegue ajustar o passo. Valeu, Pedro. Obrigado aí, cara. E os ventiladores e os compressores, né? A gente tem a mesma coisa, né? Então, compressores alternativos, vamos dizer assim, num lado aqui, né? Dessa escala head, né? Ou pressão, vazão. E os ventiladores axiais, né? Desculpa, quando a gente quer aumentar a pressão, a gente tem um compressor. E aí, quando a gente quer simplesmente empurrar o fluido, a gente tem os ventiladores axiais, né? Aquilo que eu já tinha comentado, né? Ou um dispositivo que está ali para aumentar a pressão do dispositivo, ou do fluido, né? Ou um dispositivo que está ali simplesmente para movimentar o fluido, tá? Beleza? Então, isso daqui é muito mais, de novo, né? É muito mais ideias gerais, né? Para vocês terem em mente, do que especificamente você olhar esse número e falar, ah, não, pô, 10 a sétima, e aqui a gente tem 10 a sexta, então se eu tenho um dispositivo operando com essa vazão, vai ter que ser um ventilador axial. A indústria desenvolve coisas impressionantes todo dia, né? Então, às vezes, a gente está numa região que poderia ser um dispositivo, mas você tem, por uma série de limitações, eu vou mostrar alguns casos desses aqui, você usa outro dispositivo, que não é o mais adequado. Então, por exemplo, na indústria do petróleo, eu vou mostrar até uma bomba aqui mais para frente, né? Que eu até falei que nesse quadro comparativo aqui, ó, eu mostrei que uma máquina dinâmica ela é pouco eficiente para viscosidade elevada, mas tem uma bomba que se coloca dentro do poço que ela é uma máquina dinâmica, porque simplesmente você não consegue colocar dentro do poço uma máquina de deslocamento positivo, tá, para produzir petróleo, né? Então eu vou mostrar uma imagem dessa. Então, às vezes, né, vocês têm que olhar isso daqui como um guia, mas sempre consultar fabricante, saber o que o pessoal está fazendo, porque eventualmente isso daqui pode ser furado numa aplicação mais recente. Pô, observa até que isso daqui é de 2006, né? Então lá se vão 17, 15 anos, né? Tá? Então é só uma visão geral aí, né, dos tipos de dispositivo e os limites de aplicação deles, tá? Beleza? Aqui eu deixo indicado, né, as referências, muita coisa daqui eu tirei desses livros, tá? E antes de finalizar aí, eu pergunto se tem alguma dúvida, alguma pergunta aí, alguma questão, algum comentário, antes de finalizar essa parte aqui, né? Ainda tem outra parte da aula.
Certo? Beleza, galera, vamos dar uma paradinha aí, né, antes de entrar no aqui. Então, depois do nosso recreio, a gente começa a classificação das bombas, tá?